Então, eu acho importante, né? Eu fico feliz que vocês estão aqui. O importante, as pessoas que estão aqui, que eu sei que tenho certeza que realmente querem, se interessam pela escrita, isso é muito importante, né? Então eu vou seguir mais ou menos um roteiro, né? Tem os slides aí, eu vou desenvolvendo então em cima do que nós vamos ver aqui, certo? Que eu preparei. Bom, em primeiro lugar, né, que nós já fizemos assim, o que vocês consideram um desafio na escrita? Vocês consideram que escrever é difícil? A gente tem uma ideia na cabeça na hora que vai, né, ali no teclado, começa a escrever. Como é que eu vou começar? Como é que eu vou desenvolver isso? Então, gostaria de saber qual é o maior desafio, assim, para cada um de vocês. Olá, tudo bem? Como é que é o teu nome? Eduarda, que idade você tem, Eduarda? 9 anos, olha, parabéns! Parabéns! É o papai, tudo bem? Tá inscrito também? Não. Veio trazê-la. É a filha da Larissa. Ah, sim. Vai acompanhar vocês. Ai, que bom então, Eduardo. Então você é estudante de qual ano? Quarto ano. Que bom. A gente começa cedo, né? Quando gosta de escrever, quando gosta de ler, tem que começar cedo essa motivação, né? Então, o que eu estou perguntando para cada um deles, né? Aqui nós temos um advogado, 3 pedagogas, né? 3 professoras e psicóloga também. Nós temos ali a roteirista, temos o Felipe também, por favor, se apresente. Sou um universo suíço. Eu faço um pouco de foto, um pouco de vídeo, um pouco de site e um pouco de escrita também. E é estrategista digital. Sim. E para completar... Filho da Sônia. Isso, é meu filho também. É ele que, né, manja todas essas coisas mais de tecnologias, ele domina tudo, né? E você, então, você gosta de escrever, gosta de ler, usar as aulas de português, assim, gosta da redação, eu sei como é que é. Às vezes a gente pedia, quando eu era, assim, estudante, eu pedia para a professora fazer, vamos fazer uma redação? E os meus colegas queriam, né? Porque eu sempre pedia que fizesse redação. Então, qual é o maior desafio? Eu gostaria, assim, né? Para vocês é um desafio? É um desafio escrever? Tem a questão de ser em primeira pessoa, terceira pessoa, assim, isso também desenvolver a ideia, escrever parte do personagem contando ou alguém olhando de fora do personagem, é algo Sim. que tive uma certa dificuldade. Assim. Sim. Olá, bom dia, seja bem-vinda. Como é o seu nome? Júlia. Júlia, você, qual a tua área de atuação? Marketing e comunicação. Ah, então, viu? Também a área ali, Felipe. Então, nós estamos aqui nos apresentando, né? Cada um se apresentou, né? Temos pedagogas, temos roteiristas, temos advogado, temos uma estudante e você do marketing e comunicação, ali Felipe também, né? Eu fiz também a comunicação. Então, o que eu estou perguntando, o que ele está falando, o maior desafio que é na primeira pessoa. E você já tem algum livro, ou pelo menos na gaveta, algo assim, Sim. Literário mesmo, assim, de poesia? Na gaveta, assim, ideia. Na gaveta. É sempre bom, assim, quando tem oficinas de literatura, se inscrever e participar, porque dão um norte, né? É muito importante, né? E você, a Renata? Em relação à escrita, já escrevi bastante poesia, quase tive livro lançado quando eu era mais novinha. Estou eu e 2 primos do desafio, já estamos fazendo um portfólio, né, sobre a história origem da nossa família. Que conta da minha avó, que meu avô foi bastante inusitado, a gente quer escrever sobre essa origem.
E vejo a importância, como eu comentei com você quando eu cheguei, principalmente nós que estamos em sala de aula, de escrever e de incentivar essa escrita. E a gente só tem como encantar com essa escrita, como trazer esse aluno na era, por exemplo, do que se diz a respeito a alfabetismo, analfabetismo digital. Os alunos acham que mexer no celular, fazer figurinha da coisa, é estar letrado digitalmente. Não é verdade. Precisa de muitas outras. Há uma necessidade há muito mais se aprofundar para ser letrado. Esse aspecto. Tanto que quando a gente vai trabalhar com tablets em sala de aula ou no laboratório de informática, você tem que estar o tempo todo lembrando a eles. Então, uma das coisas que a memória nos ajuda muito é a questão de trabalhar a memória, a escrita, perdão. A escrita nos ajuda muito a trabalhar a memória. Então, assim, eu busco sempre escrever, tenho projetos com relação a essa questão da escrita, né? Tanto para monetizar como projetos pessoais, como já falei. E a escrita nunca vai deixar de ser uma tecnologia. Com certeza. Nunca vai ser substituída. E para você, né, que é pedagoga, assim, motivar os alunos, tendo essa... motivar para a literatura, por exemplo, né, dependendo, motivar para... Tem que realmente ter esse suporte, né, para poder ter... Eu já faço, eu procuro fazer roda de leitura com isso, fui fazer esse curso por conta própria, de contação de histórias, e sei como é, assim, imagino a questão para ela, né? Você como roteirista, para você colocar criadores agrega. Fazer contar uma história. Tipo assim, se você vai usar recursos, você vai usar, né, uma figura, se você vai puxar daqui do avental, já é tudo. Você girar o livro entre eles é uma outra dinâmica. Para quem está de fora parece que é super fácil. É verdade. Tem dica, mesmo sem professor. Aquilo ali é enrolação, que você tira o aluno daquele ambiente, vai para a biblioteca, justamente para ele respirar livros, levar para o palquinho, né, para poder sentar ali todos e ajudá-los a interpretar personagens, mesmo que não consigam fazer as vozes, mas a leitura, a entonação. Numa leitura você trabalha pontuação, você enriquece o vocabulário. Imagina a escrita. É verdade. Eu tenho um dicionário desse tamanho, o Aurélio, quem herdou quando eu vim para cá foi um sobrinho meu, passou agora vestibular. E eu pedi para ele gravar um vídeo falando para os alunos a diferença de estudar, até isso, estudar com o dicionário, porque quando a gente está escrevendo, quem se importa com uma escrita rica, né, de não cair sempre no mesmo lugar, de não repetir palavras, esse é um grande desafio. Então, acessível e rico, você precisa de um dicionário, você precisa de tempo, de concentração, de biblioteca. Com certeza. Obrigada, então. Lene. Eu também estou já com uma ideia de faz um tempo, né, de escrever um livro. Ele já comecei ele, né. Qual o tema do livro? É assim, voltado para a constelação sistêmica familiar. Ah, sim. E, então ele já está começado, já tem bastante assunto, já está bem adiantado. Só que o desafio é justamente trazer coisas que realmente agreguem, né, de uma forma, desde a escolha das palavras. Que seja atrativo para o leitor, né? Então, ao mesmo tempo seja acessível a todas as pessoas. Sim, Né? sim. É importantíssimo, porque hoje se fala muito em constelação familiar, as pessoas se interessam muito, né, na área da psicologia. Né? Então, tá bom. E você, Alessandra? Eu trabalho com educação infantil, né? Então, a escrita não é algo para o momento, mas o meu desafio é a escrita para as professoras, né? Nessa era digital, quão difícil é entender a importância da leitura de livros, de pesquisas no dicionário, biblioteca, não somente do livro físico. Físicos. Exato. Eu acho que hoje o maior desafio para nós, enquanto professoras de educação infantil, é isso. Infelizmente, a gente acaba indo para um lugar de facilidade. O que é mais fácil hoje? O que é mais prático? Estou com dúvida, como se escreve essa palavra, né? A gente, né, vejo muito isso há um tempo atrás, nós tínhamos sempre um dicionário na bolsa, no material, né, de escola. Levava na mochila, né? Tinha essa... E hoje, né, talvez por
vão sendo esquecidos. Empoeirados na prateleira. Esse vai ser um problema sério. Certo. Tami, para ti, queres desenvolver mais? Eu tenho dois desafios. Eu tenho 2 livros escritos em antologia. Então, são livros que é parceria com outras pessoas, né? Sim. Grupos. E aí, o último foi sobre a pandemia, foi com o Clube do Livro do Rio de Janeiro. A gente escreveu um livro bem bacana. E aí, todos esses anos eu sempre sonhei em escrever o meu livro. Um livro solo. Mas aí qual é o desafio? É tempo. Porque como eu não tenho a pretensão de ser escritora, de ter isso como profissão, fica uma coisa à parte, né? Então a gente fez as metas nesse ano e aí estava lá, escreveu o meu livro. Eu falei, Tami, você não vai escrever livro esse ano. E eu fiquei com uma raiva. Eu sou capaz, eu vou dar conta, Tami. Aí passou 2 meses, eu olhei pra ele e falei assim, então. Você tinha razão. É que tem cada fase exige da gente. Daqui uns 2 anos, mas aí até lá é realmente parar, não parar, a gente não vai parar a nossa vida para escrever. Mas até chegar esse momento de colocar isso como meta novamente, eu pretendo, como eu estou fazendo, buscar informação, em curso de reciclagem, porque para mim o segundo desafio é que eu tenho déficit de atenção. E a minha mente é muito acelerada. Então, eu sou apaixonada pela língua portuguesa, mas eu cometo inúmeros erros. Né? Quando eu escrevo textos, diversas vezes, né? Eu preciso mesmo, claro, quando você escreve um livro, ele vai passar pela revisão, né? Vai ter todo um processo, que os erros não irão até chegar lá. Mas eu cometo muitos erros e são erros que depois eu levo e falo, sim, mas mais Meu problema é correr de uma ideia para outra. Sim, mas Eu sou exato. de texto, Mas assim, o que eu acredito que é importante, né, que sempre se fala, escreve um pouco, deixa depois quando você volta, porque se você, não, eu vou começar, se tem uma ideia agora, trabalha um pouco nessa ideia, né? E aí depois vai aperfeiçoando, né? E aí? Eu escrita persuasiva, né, na área da comunicação, e o desafio para mim acho que vai entender mais ou menos. Meu Deus, tô doendo já. É tentar entender o que a gente escreve que no final das contas dá certo com quem está lendo. A gente não consegue ter essa percepção. A gente escreve um textão e a gente não sabe se foi o primeiro, segundo, terceiro parágrafo, se foi tal artigo, se foi esse artigo. Então é meio que uma interrogação gigante. Assim. Porque existe toda uma técnica para isso. Não é só a pessoa tem a ideia, mas tem a técnica de como atrair mais, tudo, né? E você... Primeiro, como é que você chegou até aqui? Eu participei do Startup Weekend, Simplicidade, e aí... No Vale? No Vale, aí eles divulgaram e me interessei pelo tema. Eu trabalho na CDL, aqui embaixo, e com a modernidade, acho que a gente perdeu um pouco esse escrever com pontuação, né? Escrever a palavra completa e... Sem abreviar, né? Aquele internetês, né? E às vezes acontece assim, um delay assim de pensar, meu Deus, como é que se escreve você? Umas palavras básicas assim que parece que a gente esquece. E como ali essa entidade é uma entidade bem séria, eu sinto dificuldade às vezes de me comunicar, escrever, porque eu tenho que comunicar ao público, à comunidade em geral, mas também eu estou falando com empresários, com pessoas, né, pessoas importantes, então eu preciso ter uma noção, um know-how um pouquinho maior, voltar um pouquinho ao passo atrás na escrita para poder aperfeiçoar. Sim. E a geração, eu diria, a geração Z, a geração milênio também, né? Os millennials, eles são assim, né? Um pouco mais da internet, né? Ali então... é um público-alvo, não é um público-alvo tão jovem assim, mas eu estou com essa missão de modernizar um pouquinho ali. Mas eu sou cobrada pela escrita correta e como a entidade se apresenta, né? por ser oficial, né? Sim, Querendo ou não, eu sou um pouco da porta-voz da entidade, então eu preciso, né? Não Perfeito. posso fazer ela passar vergonha. E às vezes eu leio assim, meu Deus, não fui eu que escrevi,
viveu, passou, sabe? Mas isso a gente só quando a gente se dá conta é que a gente vê e busca aprimorar, né? E você então escreve bastante, lê bastante também, Eu já fiz livros, eu já tentei montar livros, mas não tive interesse em publicar. Ainda não, né? É cedo ainda, né? Que idade você tem? 9 anos, né? Mas ainda tem tempo para aprimorar, né? Então tá, gente. Bom, justamente o que eu espero, né? É que vocês vão conseguir, né? Se comunicar, se expressar, né? De uma forma mais efetiva. Aqui, digamos, é um direcionamento. Na verdade, cada um daqui vai sair com as suas ferramentas para buscar informação e buscar a capacitação específica para seguir na área que realmente quer seguir, ou seja, literatura, ou então uma área mais específica, né, relacionada a ensino, né, marketing, roteiro, né, peça teatral, roteiro de cinema, roteiro de teatro, né? Então, inclusive a questão do uso da inteligência artificial, que é muito utilizada, e o que usar e o que não usar, porque, né, tem algumas situações que você pode usar e complementa, mas não dá para escrever com a inteligência artificial somente, porque senão fica muito repetitivo, né? Como se você tivesse um robô escrevendo. Então vamos lá, gente. Então, para quem não me conhece, né? Eu tenho formação em jornalismo, sou escritora, colunista do Jornal do Vale Online, criadora de conteúdo digital. A minha formação é jornalismo pela PUC, Porto Alegre, produção de texto Univille. Fui a fundadora, né, a primeira presidente aqui da seccional Jaraguá do Sul, né, da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, que não é a mesma Academia Brasileira de Letras, né, vamos fazer isso bem, ela é específica daqui. Me desliguei, foi uma experiência excelente, né, do ponto de vista aprendizado, em todos os sentidos. E hoje eu integro, então, a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, de Santa Catarina, certo? Vamos seguindo aqui. Então, nós vamos falar hoje, né, essa questão, né, tanto do jornalismo, os vários tipos de texto, né, as expressões textuais e, né, então, nós temos os gêneros, tem contos, tem os poemas, tem matérias, reportagens, artigos opinativos. Para cada um deles tem que ter uma linguagem específica, né? Poesia, o romance, os contos, as crônicas, tudo está integrado dentro da literatura, né? Mas, enfim, cada um, por exemplo, eu me lembro que quando eu comecei a escrever, como eu sempre gostei de escrever, era pequena, eu escrevia historinhas, né? Botava na gavetinha, historinha infantil, e sempre tive essa coisa lúdica comigo. Tem períodos da vida que o lúdico sai um pouco e o pé no chão fala mais alto, isso depende muito da fase da vida da gente, né? Mas me lembro quando eu comecei, eu tinha aquela tendência, né, de escrever assim, mais lado literário. E aí a gente tem que saber exatamente o lado técnico, né, a diferenciação, porque senão não funciona, né. Aqui são os 3 que estão aqui, né, os 3 livros para quem não conhece. Esse primeiro, Crônicas de Maria, não tem à venda mais, foi esgotado, mas tem na Biblioteca Municipal. Ele traz crônicas sobre Jaraguá, num período específico para quem quiser saber como era. Então são crônicas que contam histórias, né? De 2009 a 2014. Pois não? Não? Ah, não. 2014, então, 2004, perdão. 2014 eu lancei esse livro solo, Encontro com a Paz, que eu tenho aqui, que eu vou sortear depois.
E esse, no ano passado, foi da história dos 35 anos. Eu ouvi, fiz todo um resgate histórico, ouvi, peguei todo o lançamento, todos os desafios, tudo, e transformei. E principalmente eu dei voz às pessoas que são voluntárias, as que estão vivas, as que desde o início participaram, tudo que foi feito, que é realmente esse, eu faço questão de divulgar, ele está à venda na Rede Feminina. Quando vocês forem lá, vocês vão estar ajudando, né, todas as pacientes que precisam desse trabalho fenomenal, né, porque é algo assim lindo, maravilhoso que essas voluntárias fazem, né. Então, os gêneros, né, a literatura, né, então, aí nós temos um pedaço aí, né, de um texto, né, que... Passou? Então deixa eu voltar aqui. Acho que eu apertei muito. Era esse mesmo? Eu tinha mais um pouco? Mais um? Não. Pode avançar. Então, esse Natal de José e Josias é um conto que eu escrevi, eu resgatei assim, foi no final do ano. Que é uma história que eu me baseei, que às vezes um conto, quando você vai se aventurar pela literatura, um conto, uma crônica, você tem que pegar alguns personagens reais. Em Porto Alegre tem a Praça da Alfândega, não sei alguém conhece Porto Alegre? É a minha cidade natal. E lá, tinha um período, ainda quando eu morava lá, a gente tinha, tinha uma fileira de engraxates, que inclusive a prefeitura eles tinham ali. E a gente via ali, uma situação, eu me lembrei, né, daquela praça, não situei a cidade, mas eu fiquei imaginando como é que seria a vida desses engraxates. Então eu quis trazer isso para o Natal, né? Como seria esses meninos que veem as pessoas passando, fazendo compras de Natal, felizes, as crianças comendo sorvete, tudo, e eles, de repente, ficam ali, e um é pequenininho, está trabalhando desde pequeno, e ele não tinha como. Então eu trouxe esse lado, né, que às vezes a gente passa pelo gari, e não enxerga muitas vezes essas pessoas, né. Então esse está, inclusive, no Jornal do Vale, né, só para vocês terem uma ideia, né, a diferença é essa, né, num conto é por aí, esse está online. Então, no final, se alguém quiser saber, no caso, essas crianças, elas receberam o Papai Noel, achavam que não iam receber, elas receberam o Papai Noel de um grupo voluntário que subiu no morro, e aí o menorzinho que estava chorando, estava voltando cansado, ele chegou e disse, viu, não te falei que o Papai Noel existe? E aí no final é uma idealização, né? No final eles recebem o apoio da ONG, eles estudam e eles, quando crescem, eles se transformam também, né? Esse O Sonho de Jordã também, quem sabe assim a história do Emílio Carlos Jordã, então eu já foi publicado também, imaginando o Jordã chegando aqui, num dia do aniversário da cidade, né? E como é que ele encontrou, né? Ele com aquela roupa, tudo assim, né? Porque às vezes quando o pessoal faz o desfile, eles vestem com roupas, né, típicas, antigas, né? E o espanto dele para ver a cidade, né, e tal. Então isso é mais quando a gente viaja, né, na imaginação. Se alguém quiser, né, então ali eu resgato um pouco essa história, né, de quando ele chegou aqui e tal, que aí ele dormiu e aí ele acordou e estava no século XXI, no dia do aniversário, né, e as pessoas aí chegam lá e abraçam, teve uma que abraça ele, parabéns pelo aniversário e tal.
literatura, né, gente? É o que... Poema, esse é um poema também, bem Inconstância, que saiu de uma oficina de literatura também, que a gente, nas oficinas de literatura, que é importante que vocês saibam, para quem quiser, né? A gente tem essa... A gente é impulsionado, né? A gente recebe um empurrãozinho, assim, de, olha, vocês estão sendo desafiados, eu vou dar 5 palavras, dessas 5 palavras vocês criem um texto. E aí eu criei esse Inconstância, né? Tosco mundo, incompreensível, fúria na penumbra, desvenda a alma, zumbi taciturno, inconstante, inconsciente, jangada move o mar, vendaval. Então, são coisas que tinha que ver com o mar e com a inconstância, então dali... E outros saíram, então, quer dizer, são maneiras que a gente tem de se desafiar quando se faz uma oficina, né? Alguém gostaria de ler? Ele é assim, parece assim um turbilhão de ar nas águas, sabe? E isso a gente consegue quando a gente realmente desliga o celular, fica só focado nisso, né? E encontro com a música e tal, maresia. É mais ou menos essa linha, Helder, que você segue, assim, as poesias? Ou são mais poesias ligadas às emoções, ao romantismo? Como é que elas são, assim? Acho mais ligadas às emoções, mas eu já tive experiências assim também de fazer Tipo Castro Alves, assim, né? As poesias do Castro Alves eu sempre fui apaixonada, né? Porque aquele arrebatamento, né? Bom, aqui é um exemplo de matérias, né? Por exemplo, aí você tem que ser bem objetivo no texto, né? No caso ali foi a comemoração dos 115 anos do Baipendi, então resgatando... Ele comemorou e tal, como acontecia. Eu me lembro que uma vez, além de toda essa questão aí, uma vez eu pude entrevistar uma senhora que é centenária aqui, né? E aí ela me contava que quando ela era jovem, o Baipendi era super da elite, né? E tinha os bailes de máscara. E ela nunca esquecia dos bailes de máscara do Baipendi. Até rendeu depois um conto sobre isso, né? Ana Álida Gruba, quem é daqui de Jaraguá já ouviu falar. Ela faleceu com 113, 114 anos. Naquela casarão que tem na esquina ali, daquele cruzamento ali, né? Da Clínica Ser. Então... Aí já é um texto, já tem que ter um texto bem objetivo, técnico, o desafio maior. Eu não sei se alguém gosta de ler reportagens, volta e meia. Então aí dá para se notar, né? Que tem que ter todas as informações possíveis. Ó, aqui. No caso, aqui foi uma matéria que foi mais um relato de viagem, né? Peru pelos caminhos do Vale Sagrado. Aqui foi um desafio, por exemplo, como chegar até lá. Eu sempre penso assim, mais importante do que ser turista quando a gente viaja é ser um viajante. Porque o viajante ele não fica só naquele roteiro, ele procura ver, falar com as pessoas e tudo. Então, relatos de viagens, geralmente a gente tem que contar até os perrengues, né? São diferentes, são mais leves, mas ao mesmo tempo são mais... você tem que deixar para o leitor, se vai querer escrever, ou mesmo ficcional, tem que deixar a ideia de que ele está se sentindo junto com você, que ele está caminhando do lado, né? Esse é o que eu mais gosto de ler, essa Sim. parte de viagens, assim, me prende bastante atenção.
E mesmo se for ficção, no caso aqui foi real, isso aqui foi uma viagem que eu fiz há 2 anos atrás, e aí eu contei até alguns perrengues que tive, o avião que atrasou daqui, chegou atrasado lá, aí o pessoal estava esperando um tempão da agência, e eu tive que gritar para sair, aí chegou em Navegantes, depois tem, mas assim, foi realmente tudo o que a gente procura quando for escrever, que é ficcional, no caso você também, né? Que tem que procurar ter essa questão de deixar o leitor se sentir ali, naquele lugar, naquele momento, né? Alguma pergunta relacionada a isso? Alguma dúvida? Sônia, eu gostei bastante daqueles 100 dias entre o céu e o mar da minha cliente, sabe? Ah, sim. Ele relata também como é que foi essa travessia. Eu realmente me senti lá com ele, assim, foi muito legal, assim. E ele aplicou bem essa técnica. E da família Sherman, né? Para quem quer trabalhar com roteiro, por exemplo, né? Esse livro que ela citou, o que seria caracterizado no romance? É literatura, mas é literatura de viagem, né? Nós temos aqui em Jaraguá, né, temos o Zimmermann, que ele escreve também, né? Ele já viajou o mundo todo. Tem o Charles Zimmermann. Eu não consegui entrar eu li, já tentei 2 vezes ler os livros dele, mas não... É que ele é um pouco mais fechado, ele não abre muitos bastidores. Ele fala os encontros. Eu encontrei, fiquei na casa tal, mas ele não conta bastidores. É uma diferença, mas isso é uma característica. Por exemplo, eu, no caso, gosto de falar os bastidores, porque eu quero que as pessoas se sintam ali. Né? Uma vez eu perguntei, mas vem cá, e você lá não teve, eu né, como repórter, na época, tanto escritora como... Você não teve mais assim nada, assim como você teve lá, você não se envolveu com alguém? Sim, claro, mas eu não vou colocar isso no livro. Isso é uma ideia, assim, ele não quis nem deixar um esboço, quer dizer, a impressão assim que ele foi assim como um monge e voltou como um monge, entende? Isso depende muito da característica de cada um, daí a diferença entre um autor e outro. Mesmo sendo livro de viagem, você sente que a pessoa coloca, quando você coloca a alma, como ele trabalhou na VEG, ele foi muito tempo com o comércio exterior, e ele era patrocinado pela VEG, né? Então eu acredito que ele não se sentiu com muita liberdade para fazer isso. Tem isso também, né? Talvez a orientação do patrocinador. Então quando você tem um patrocínio institucional, eles vão ler. Tudo isso. Depois eu fui assistir uma palestra dele, peguei autógrafo, todo esse negócio, né? Sim. E, inclusive, na escrita, no autógrafo dele, eu sou grafóloga, né? Então, na escrita dele, na assinatura dele, inclusive marca, tá fixa na escrita dele, essa trajetória dos 100 dias, tá impregnada ali na escrita. Diz que a escrita... A escrita vai se alterando à medida que as coisas... Isso é neurolinguístico, tem uma questão, né? E quando eu li esse livro dele, eu chorei bastante, assim. Eu realmente estava dentro do livro, assim. Porque ele estava totalmente sozinho. Já da família Sherman, como eles foram com a família, aí é um relato mais descontraído, tem perrengue, tem tudo, mas eles estavam entre eles, né? Uma grande perda, né, que é da menina que eles adotaram, né, que a família Sherman passou por essa perda e a gente vê que, assim, eu entendo, mas não tem nada. Eu entendo que ele está falando que, assim, é aquela questão de você entrar no livro e você vai fazer suas outras coisas, mas você está com o pensamento no seu encontro com aquele livro, você não consegue parar de pensar em... Por exemplo, um autor... Um vídeo do Amir Klink não é suficiente. Mas o livro a gente consegue entender. Isso, porque, por exemplo, só um vídeo, só colocar, por exemplo, assim, se você for ver, tem um vídeo que vai estar... É a mesma coisa assim, é um trailer de um filme, não substitui.
E essa coisa de você ter, eu lembro que eu tive um encontro assim com livros ficcionais do Jô Soares. Eu era bem mais novinho. E o do Amir Klink, a impressão que tem hora que você sente até o balanço. O balanço. É que nem, por exemplo, um autor que para mim é Orconcourt, é o maior autor brasileiro, que é o Machado de Assis. A gente consegue, eu pelo menos quando eu era adolescente, né, eu devorava os livros dele, né, tinha uma coleção inclusive, né, minha mãe que tinha encadernação, e eu literalmente eu me sentia como se eu estivesse no século XIX, até porque a questão da imaginação, né, a gente também, eu me sentia vestindo aquele vestido longo, aquela sombrinha, aquele chapéu, né? Tu te imaginava, porque ele era tão minucioso nos detalhes, né? Tanto que a primeira vez, quando eu era adolescente, que eu fui no Rio, a primeira coisa que eu queria ver é a Rua do Ouvidor. Que decepção! Aquilo ali é uma calçada, não tem nada. Eu disse, meu, o que é isso? Então, aí o registro, fala-me. Você já achou então? Que bom, que bom. Já identificou, né? É isso aí. E eu fiz. Hã? Não, é que assim, né? Isso permite realmente, né? Inclusive ontem não, quinta-feira, que é o dia do TBT, eu fiz, né? É coincidência, né? Eu resgatei fotos da minha viagem ao Peru que mostrava, eu procurei, e dali as pessoas veem um pouquinho, imaginam como era, né? Vocês não vê assim nada, era bem sobre aquilo que eu coloquei no. Falando dessa questão da descrição, você falou do Machado de Assis. Sim. Casimiro de Abreu, no poema Meus 8 Anos. Sim. Também fala de todos os. A gente imagina ele ali, né? A gente imagina ali nos laranjais. Assim, no meu entender, e como eu comecei desde pequenininho, meu pai introduziu isso para mim muito pequeno. Uhum. E eu vejo muito a capacidade, uma coisa que eu converso muito com meus alunos. Eu estou tão feliz de ver uma menina de 9 anos aqui. Isso é influência possivelmente sempre dos pais. Eu tive pela minha mãe. Você tem dos pais também influência da leitura? Professores ali? Ela é. Deu um grande encontro. Uma criança que tem sede disso com pais que estimulam. Sim. Pelo contrário. E um ganho muito grande que a gente tem, pequeno, é a questão da imaginação. Né? A pessoa que lê desde cedo, ela consegue, além de você desenvolve a imaginação, sem dúvida. Destacar muito na tua geração. Tem a questão de que a gente consegue, tanto é que quando alguém conta uma coisa pra gente já vai se transportando para aquele lugar e vai vir também as imagens. Né? Sim, automaticamente a gente vai resgatando isso, né? Sônia, eu tenho uma pergunta. Pergunte. Na questão ficcional, né? Sim. Como é que seria o leitor dentro do livro? Por exemplo, quando a gente está trabalhando com um roteiro e com palco, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, lá eu dirigi Alice, sou apaixonada por Lewis Carroll. E eu dirigi Alice no País das Maravilhas. Roteiro, bom, ok, fiz o meu melhor no curtíssimo tempo que eu tive para escrever. Joguei no palco público, 90% adulto, 10% criança. Desculpa-te, é o meu próximo passo. Depois eu já vou chegar lá. Já vou. Não, mas sim, pode perguntar, mas só para te dizer que eu vou desenvolver um pouco isso. Sim, mas nessa questão, no palco, você tem ali a cortina de fumaça, então você tem a ludicidade que ela vai encaixar totalmente com o lúdico. Isso vai facilitar. Às vezes o roteiro não é tão bom, mas a pessoa vai entrar ali. Diferente no texto. No texto ou no livro, você está ali escrevendo, contém alguma dica ou alguma técnica literária que faça o escritor realmente garantir que o ficcional funcione muito bem? Sim, existem técnicas, né? Existem técnicas. E existem várias linhas também, né? Isso que inclusive eu vou abordar a questão da jornada do herói, né? Que já é na sequência. E a questão da jornada do herói é que entra tanto
no caso, o roteiro, né, de teatro, de cinema, o livro, né, a literatura, teatro e cinema, né? Isso entra dentro, é uma das fórmulas, né, que é o storytelling, que a gente chama, né, que é poder seguir nessa sequência, tá? Avançar um pouquinho aqui. Então, ali tem vários artigos opinativos, tá? Artigos opinativos. Bom, eu, no caso, a minha coluna, eu geralmente, nos últimos tempos, até, eu diria assim que a partir da pandemia, a gente ficou tanto focado no pé no chão, que eu passei, os meus textos deixaram de ser um pouco lúdicos e passaram a ser mais, sabe, falando sobre situações do cotidiano, críticas sociais, ou mesmo uma situação, por exemplo, a geração neném, que são aqueles que eles não estudam nem trabalham. Exatamente. Alguns por opção própria, outros porque não conseguem, porque não têm acesso ao estudo, porque não, né? Então esse foi um dos textos que eu fiz, porque teve, logo que saíram os dados do IBGE, né, que nós temos 10 milhões, né, e 900 mil jovens nessa condição no Brasil. Significa que 1 em cada 5 jovens se enquadram nessa faixa etária, 22,3%. Então eu fiquei desenvolvendo, né? Alguns moram com familiares, ou recebem uma educação precária, porque não tiveram acesso, porque fica difícil, ou porque alguns por desinteresse, mas não todos por desinteresse, né? Então, são situações assim. Eu não sei se alguém gostaria de escrever para jornal ou tem ideia de escrever um artigo. Então, o que você precisa ter? Você primeiro precisa pegar informação daquilo que está sendo passado, daquilo que está acontecendo. Para você opinar, você não pode simplesmente chegar ali e, eu acho isso. Não pode ser um achólogo, né? Entre aspas. Você tem que fundamentar em cima de algo, de preferência, algo que esteja acontecendo naquele momento, né? Tem que pesquisar, porque aí você vai estar oferecendo para o leitor algo que seja atrativo. Então, o texto opinativo. O que você tem que fazer, por exemplo? Você já tem que começar com uma informação que chame a atenção daquilo que está passando naquele momento, né? Então, no caso, foi o do IBGE, né? Como teve outros textos, por exemplo, como a condenação do jogador, né? O Daniel, né? A questão da dificuldade, né, que se tem, né, em criminalizar, principalmente aqueles que têm, no caso, jogadores, né, que nós já temos também Robinho. Então eu já tive situações em que eu bati firme ali, vamos denunciar, vamos, né, criticando mesmo. Então nessa hora, aí você tem que ter a ideia assim, não, você tem que fundamentar, você tem que se posicionar. Se você tem um espaço, você consegue um espaço, mesmo que não seja uma coluna, mas um artigo. Olha, eu quero falar sobre determinado assunto. Você tem que pesquisar bem sobre isso e ter essa, sabe, para oferecer para o leitor, para que ele reflita. Tem uma escrita de qualidade. Assim. Porque... Na rede social hoje a gente está com um monte de doutor formado pelo Google. Nossa. E outra, né, a situação assim... Você tem que, como formador de opinião, você tem que ter muita responsabilidade. Porque, às vezes, eu já vi radialistas que são assim, bandido bom para mim é bandido morto. Gente, você vai dizer isso para uma população que está ali no radinho, ali, que não tem acesso a... O que você vai incutir na cabeça das pessoas? Tem uma lei falha no Brasil que às vezes aponta alguém como bandido por características físicas. Ou raciais, ou engano. Que Exato. O engano está sempre no meio.
pela roupa que está vestindo, a gente nota, você, né? Você vai numa loja, a coisa mais simples do mundo, né? Você vai numa loja arrumada. Você é tratado. Agora, um dia que você sai, você tá cansado, você tá em casa, tá assim, né? Mas você chega lá para buscar, eu vim aqui comprar tal coisa, né? Dificilmente, às vezes, você tem dificuldade para conseguir. Ah, não, é ali, pode olhar ali. Infelizmente, a aparência conta, né? Então, tudo isso são coisas, você não pode estigmatizar, você não pode, quando você escreve um artigo, você não pode causar, assim, deixar alimentar preconceitos, né? Esse artigo saiu na OCP? Não é, eu não sou mais colunista do OCP, eu sou do Jornal do Vale. Eu trabalhei aqui em Jaraguá durante 10 anos na Notícia, na sucursal. Trabalhei 1 ano na Notícia em Joinville, quando eu vim para Santa Catarina. E eu trabalhei no Correio do Povo, no Jornal do Vale, fiz freela, fiz assessoria de imprensa, inclusive na prefeitura, cargo comissionado. Mas eu já estou há 2 anos como colunista do Jornal do Vale. Do Jornal do Vale Online. Parece que eu tinha lido que você acredita. Não sei, que o JDV eu considero um espaço porque eu tenho um espaço assim, eu não tenho, eles não me censuram, eu tenho liberdade para escrever, isso é importante, você ter um lugar que você tenha liberdade para escrever, né? A única coisa que eu não posso escrever é questão de religião, porque a religião deles é uma, a minha é outra, coisas, enfim. Eu ia perguntar sobre essa questão, a gente como professor, o ano passado, meus alunos entraram e saíram de ano sem saber qual é a minha religião, qual é a minha fé, eu vou chamar assim fé, porque a gente tem que ter a questão da responsabilidade também de como abordar, como é que eu vou abordar, porque então, uma coisa que acontece muito nos livros, o conteúdo programático, aborda mais do mesmo. Bom, o que eu posso te dizer E aí eu fui abordar isso porque eu tinha pedido. Eu procurei abordar por uma visão histórica, fazer uma abordagem histórica de cada religião. Você leciona isso, sim. E perguntando, e sempre trazendo, no caso daqui, já vai trazendo do macro para cá. Então, surgiu, andaram, vieram e tal. Vocês já viram, por exemplo, Igreja Luterana, tem muito aqui, né? Aqui é mais católico e luterano. Sim, aliás, falando isso, eu sou budista, da linha Nichiren Daishonin. Eles foram pesquisar, tem um núcleo. Eles observaram se tinha budismo aqui, se tinham visto algum templo, né? A questão de matrizes africanas. Sim. Né? Se tem, porque assim, ontem mesmo foi o dia dos povos originários, né? Povos indígenas. Sim, E eu já tive aluno, não só aqui em Jaraguá, que me perguntou se indígena era folclore. Aí já entra numa outra linha. Mas assim, até abordando, quando a gente vai abordando as religiões, você vai abordar o quê? História, cultura, geografia, e aí chega-se à conclusão de que não é um folclore, né? Mas não pode ser doutrinário. Não pode ser doutrinário. Não, de maneira nenhuma. E a gente percebe que há você falou agora na questão de censura, né? Há uma vigilância como se não pudesse sequer abordar, porque é claro que tem que ter uma preocupação de como abordar. A gente não pode colocar religiões ou pessoas, estamos entrando em uma guerra eterna, né? Sim, a Palestina não briga, não é de agora, é triste. É milenário isso, né? Quantos milhões de inocentes já foram mortos no meio disso por causa de uma faixa de terra? Então, assim, como é que a gente faz para aperfeiçoar os professores? Porque, assim, o aluno também pode se alienar. Eu posso te responder o seguinte, por exemplo, o meu livro não é doutrinário. Eu fiz, a minha proposta foi assim, pegar a questão assim, de características do que o budismo defende e em cima disso cada conto que eu fiz. Por exemplo, mas assim, contextualizando, por exemplo, é de um monge do século XIII, a linha Nichiren Daishonin, né?
Então, eu imaginei, eu soube que ele tinha, são quantos, né? Que ele tinha 60 anos quando ele morreu, numa ilha lá no Japão. Então, eu imaginei como é que ele poderia ter morrido. Ele estava sofrendo porque tinha dificuldade com a alimentação, tudo. Ele foi assim, enviado lá um degredo. Ele ficou, né, tipo assim, para morrer bem antes. Então, eu fiquei imaginando o último dia dele. E aí eu escrevi um conto. Como seria o último dia dele? A última refeição, o discípulo que estava ali. Tanto que quando eu terminei de escrever, eu mesma me emocionei. Porque eu fiquei assim, nossa, parece que eu me sentia como, né, a dificuldade para ele, o que era receber aquele, eu tô aqui contando mais ou menos né? Mas o que seria para ele, que era tão difícil ter o arroz, para eles o arroz é algo que era uma bênção, né? Então é nesse sentido. Mas quando, inclusive nas escolas, quando eu vou fazer, né? Quando eu vou ministrar a palestra, eu sempre digo, não é doutrinária, mas com os alunos de ensino médio, jornalismo e literatura, a diferença dos dois e a trajetória, né? Mas numa escola, por exemplo, é justamente naquela disciplina que ensinam religião. Eu faço isso. Porque qual é a diferença? O que prega o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo? Né? Para a pessoa se situar, a diferença. Na mesma fonte, mas tem diferença. Eu falei sobre basicamente. Sim. Falei sobre diversas coisas. E aí, cuidar, porque no caso, eu pego o primeiro e quinto ano. Eu posso estar no quinto ano. E assim, eu tinha muita preocupação. E a gente vê que mesmo a gente tem todo o cuidado com que palavras e tudo dentro do contexto, dentro do livro. Sim. O que eu fiz? Eu peguei um livro de história e, paralelo ao conteúdo de história, eu abordava a que tinha a ver com aquele o nascimento de Jesus foi em tal período, estavam acontecendo. Perfeito. Quando falou dos africanos, dos griots, aí eu inseri matriz africana. Quando falou, e aí sempre eu usei muito aqui, não sei se vocês usam, mas o aplicativo Jaraguá na mão. Antes mesmo de eu vir para cá, comecei a estudar sobre Jaraguá, e eu descobri que muita gente que é daqui não tem conhecimento desse aplicativo. Não. E aí eu trabalhei também dentro desse contexto, as notícias que saem, trabalhar as matérias, inclusive porque a gente tem que, em língua portuguesa, trabalhar tudo isso, então eu usei muito a língua portuguesa e história. Eu vou desligar que eu não esqueci aqui. O ensino religioso, né? Porque tem a disciplina, mas o que acontece? As crianças muitas vezes saem de casa já ouvindo que não precisa estudar aquilo ali, porque ensino religioso não reprova. Tem que ter habilidade, realmente, para não tornar doutrinário, né? Com certeza, né? Você está certíssima na tua abordagem. Da valorização da escrita, para os pais, em reuniões, o aluno não tem só que passar. Se ele aprende, ele passa, uma consequência boa. Agora, passar para de um para o outro, sem esse aprendizado, porque esse aprender vem com a escrita. Com a leitura, com a escrita, com certeza, que vai esculpir na rocha. Vem a água, não tira. Você está com aquele conhecimento. Então, assim, são coisas que a gente, como nós já temos esse artigo? No caso aqui, não só isso, mas como é que a gente pode escrever, por exemplo, trazendo isso de uma maneira que a gente possa mandar para o usuário. Que escrita, que abordagem de escrita eu posso utilizar? Aí já é uma questão mais, talvez, pedagógica, aí... Eu tenho uma pergunta. Sim? Pois não. Na Câmara de Vereadores, mais especificamente, trabalho com o vereador Rodrigo Livramento. Sim. Ele pediu para mim fazer algo que ele chamou de planicidade. Eu tenho estudado a área, é tipo plano de governo. Mas nessa área da educação, a gente pensou, desse estudo, propor um programa municipal de leitura, algo assim, para incentivar realmente
o hábito da leitura, além da escola. Um projeto, questões, né? Sim. seria importante se eles abrissem um edital para isso. Pesquisando nesse tema, né, percebe que os países que mais leem livros por ano, na média, são os mais desenvolvidos. Tipo Estados Unidos, França, Coreia do Sul, Japão, Canadá. Japão é o primeiro, né? Sim. Desse ranking de educação. Tem um ranking E a de Coreia do educação Sul, paralelo. nos últimos 30 anos, eles fizeram isso, né, com a educação. Então, tipo assim, se as pessoas lessem 20 minutos por dia, durante um ano, O quanto conseguiria ler o que eles leem lá. No Japão, eles leem uma média de 12 livros por ano. É uma questão realmente da O cultura deles. Brasil está né? em torno de 3 livros. A Argentina lê bem mais. Argentina, O que tem de livro. Mas a questão toda é essa. Sim. Mas nos As países pessoas, tem daí por todo as canto. pessoas leem menos, né, e querem ficar menos tempo. Até um artigo. Muito pouca pessoa lê um artigo inteiro no jornal. Então, a minha pergunta nesse tema era, dentro do artigo tem alguma forma de que tu coloque o olho assim e veja o que tu quer dizer em negrito, né, talvez. Algo assim mais resumido, porque tem pessoas que não leem todo. Aí é uma questão da a diagramação. Só deixa eu... Perdão, não, desculpa. Eu estive no Summit Summit em Porto Alegre agora há pouco. Sim. E aí eu vi que teve uma empresa que eles fizeram tipo os livros online, assim, contando. Não sei, eu não cheguei a ver bem como é, mas é dentro desse contexto também, porque as pessoas não querem ler livro, uma forma de apresentar um livro diferentemente para os mais jovens, mais resumido e com outra linguagem e uma outra, não só lido, mas que possa ver no celular também e tal, teve esse desenvolvimento. Por exemplo, especificamente no jornal, o que é feito? Por exemplo, aqui, o lead, que a gente chama o primeiro parágrafo, que é aquele que tem que ser mais impactante e resumido e tal, no caso aqui mesmo da mulher, queremos mais do que flores. Então, muita ilustração, muita informação, né? Do movimento feminino, de como surgiu, que poucos sabem que foi a partir de uma tragédia que aconteceu, né? Que foi um incêndio de operárias numa fábrica que queriam justamente fazer, no caso, né? Em Nova York. Geralmente as pessoas não sabem, porque teve todo um esvaziamento dessa história. Então, é o dia das floriculturas, as pessoas vão lá, vão comprar flor, mas é muito mais do que isso, né? Nós temos, sim. Eu não sei o que aconteceu na fábrica. Não sabem. Então, olha aqui. A história registra o episódio mais impactante. Está aqui. O incêndio que vitimou 146 operárias, que elas morreram carbonizadas dentro da fábrica, em Nova York, em 1911. Elas estavam reivindicando melhores salários, redução da jornada de trabalho e reconhecimento de direitos. E aí, como elas estavam fazendo greve, o patrão, no caso, né, o dono da fábrica, trancou elas lá dentro. E elas morreram carbonizadas. E aí embaixo, inclusive, eu conto que depois disso, E aí, com isso, foi criada uma mobilização no país, que se ampliou. Aí depois entrou a ONU e tudo, né? E somente em 1975 que foi instituído oficialmente o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Quanta gente teve que passar por problemas. 1917 na Rússia, milhares de mulheres se reuniram em protesto. Quer dizer, ali fala o quê? Tudo que nós conseguimos hoje, e ainda não foi tudo, né? Quantas mulheres já foram vítimas, quantas já sofreram e continuam sofrendo. Então,
o que eu trouxe nesse artigo. Tudo bem, nós gostamos de flores, nós gostamos de bombons, eu pelo menos, eu gosto, tem gente que não gosta de flores, mas gente, não é só isso. Então, quando você faz um artigo, você tem que pesquisar, tem que ver a história, tem que dar um impacto, né? Aqui, mercado de trabalho, então eu tive que pesquisar tudo isso para dizer o que ainda falta para, né? Então, num artigo você tem que ter essa, não é como na internet, que você, acho que eu pulei aqui deixa eu só te perguntar, qual o horário? A partir das 11h30, você tem livro até meio-dia para encerrar. Tá, e que horas são agora? 11h33. Ah, então nós temos que acelerar. É que as perguntas são tão são boas, boas, tão, não, né? A gente quer desenvolver, então acho que ficou entendida essa questão do artigo, né? Dos artigos. Agora na produção de textos vem a jornada do herói, né? Que é a mais, é a fórmula secreta. Sim. que ela realmente ela tem esse impacto e que realmente deu certo em filmes, em roteiro de cinema, de teatro, na literatura. Disney sabe muito disso. A Disney, O Senhor dos Anéis, né? Nossa, tem muitas, realmente tem muitas histórias, seguindo aqui, da jornada do herói, né? Que tem a questão, primeiro, né, se busca no Senhor dos Anéis, por exemplo. Aqui é o exemplo daquele que criou, que foi o criador dessa jornada do herói, né? E que ele fez assim, né? Primeiro, ele recebe um chamamento, né? Tipo, uma pessoa tá ali, tranquila, o personagem é uma pessoa até então comum, ou leva uma vida rotineira e tal, mas existe uma situação em que ele recebe um chamamento. Você vai ter que fazer, e é só você vai ter que resolver essa situação, você vai ter que... e ele chega, não, mas quem sou eu para fazer isso? Eu não posso, eu não tenho condições para isso, né? Ele tem a recusa, ele fica negando, né? Fica demorando. Aí chega um mentor para ele e diz, não, você tem condições. Então vai lá, enfrenta, né? Você vai enfrentar desafios, mas você vai receber o suporte e tal, né? Então, essa é realmente o sistema, a fórmula que é muito usada, né? Então, o que ele vai seguindo com isso? Ele vai desenvolvendo personagem, ele vai vencer, ele vai, antes de ele chegar no final, que é a culminância ali, né? Ele vai enfrentar inimigos, desafios, ele vai chegar um momento que vai quase a própria vida, né? Então ele vai ter que ter uma atitude heróica. Como a gente sabe que na vida real também acontece. Há momentos, a gente vê aí toda hora, aí tem situações em que uma pessoa comum, qualquer um de nós, a gente está na rua, ali tem uma criança, ali tem alguma coisa, numa enchente, num terremoto, às vezes a pessoa sente o chamamento, né? Vai ali, eu tenho que resolver depois, como é que eu fiz aquilo? Não é? Mas é uma coisa instintiva do ser humano. Então essa jornada do herói traz isso e o importante, né, que no final ele chega, né, aí depois ele encontra aliados, encontra inimigos, aí ele se aproxima do objetivo dele, ele tem a grande provação, aí ele tem a recompensa no final, né, do que ele busca, e isso pode ser usado para qualquer situação ficcional que a pessoa pensa em ter, né? Você pode imaginar um estudante, você pode imaginar alguém que nasceu numa condição desfavorecida economicamente, que ele tem que lutar muito, que ele tem que
E aí ele tem que chegar no momento em que ele vai ter dificuldades e tudo depois, né? Então, por que faz tanto sucesso? Porque a gente, quando vê um filme, vê um livro, a gente pensa assim, poxa, se ele conseguiu, eu também posso, eu também tenho os meus desafios. E é por isso que, quando a gente lê um livro desse, por isso que o livro, né, ele dispara, ele vira um best-seller, vira um campeão de bilheteria, no teatro, no cinema, por causa disso. Então, impacta na gente. Então, a gente, quando vai escrever livro, um roteiro de cinema, né, um roteiro de teatro, uma peça, a gente tem que ter essa... Tem que se imaginar. Quando se aplica a jornada do herói, que é bem conhecido, inclusive, né? Muitas vezes ainda falta, né? Acho que aí vai muito quem está escrevendo ser bom no negócio, sim, né? que o storytelling, você tem que seguir um roteirinho, tem que seguir aquela, né? E claro que tem uns que são brilhantes pregam essa linha e são brilhantes, né? Mas tem que ter de alguma forma, se você tem a vontade, tem o talento, tem uma história que te... Porque às vezes a gente cria na ficção, mas a gente sempre põe um pouco da gente. Da determinação, das lutas que a gente teve, a gente sempre coloca. Nenhum escritor escreve do nada. Para palco, para curta-metragem, eu realmente nunca senti nenhuma dificuldade, não. Pelo contrário, assim, eu gosto do que eu escrevo, muito. Mas eu nunca tive a experiência de colocar no livro. Por isso a pergunta, apesar da minha intenção de livro não ser ficcional. Mas isso me pega muito, sabe? Poxa, e se fosse só o livro, será que seria tão bom? Entende? Mas aí só estou testando para fazer, porque a gente não pode por adiante, né? De antemão dizer assim, não, mas eu não posso, fulano pode, eu não posso. Gente, às vezes a gente acha que tudo que ela escreve nunca tá bom. A gente desenvolve. A gente olha e não tá bom. É que é sempre. E aí a questão, eu acho que onde entra é como se fosse uma técnica para procrastinação. Você toda vez as pessoas se comparam, acho que a pior coisa que tem é a comparação. Até porque cada um tem a sua história de superação. Né? Muitas pessoas, quando a gente vê, pô, fulano tem sucesso, fulano tá aqui, né? Tá aqui, escreveu livro, tá com a vida ganha. Gente, mas as pessoas não sabem o que a gente passou. Né? Ninguém sabe a vida de cada um. E a superação também está em ir buscar os caminhos, né? E ir atrás, né? E isso serve para a vida também. Cada um tem as suas histórias. Por exemplo, aqui foi um exemplo de uma oficina que eu fiz há 2 anos atrás com o Carlos Henrique Schroeder, que ele é sócio, no caso da Design Editora, Design Editorial, e ele faz parte, inclusive, da comissão, né, coordenadora agora, né, da Feira do Livro, da Bienal do Livro. Então, que foi o desafio fazer esse Palavra em Cena, um conto e um roteiro. Então, dá uma ideia. Vocês têm que criar de alguma maneira um conto. Então eu peguei uma situação de uma criança que eu vi na vizinhança, que eu sempre via esse menino, e uma situação que eu considero bem importante, assim. A questão do racismo, das famílias interraciais, os desafios que existem. Então eu notei isso que tinha esse menino lindo, sinal está crescendo. Ele perdeu o pai, observando da onde ele estava, ele perdeu o pai, e bem pequenininho, e ele é assim, moreninho, lindo, cabelo cacheadinho, coisa mais linda. E aí, só que os avós, por serem alemães, eu digo assim, é uma questão cultural, eles são mais fechados. Né? Não são muito de ficar demonstrando, assim. Então, eu peguei daquilo que é e eu criei uma ficção. Obrigada. Eu passo para ti depois, se tu quiser, na sequência eu passo. Obrigada, tá? Tchau.
Então aí eu fiz esse conto, e aí como eu imaginei ele crescendo adulto. Então, eu pensando assim, então, ele chega na escola, ele sente um pouco de discriminação, como é que ele lida com isso? Então eu transformei ele em um menino estudioso, que ele tinha a mãe estimulando ele e tal, e que pela superação, pelo estudo, ele conseguiu então se tornar um advogado de sucesso e tal e tal. Então eu transformei a jornada do herói nesse menino, transformei ele num herói. Eu não sei se ele vai ser, mas aí entra a ficção no meio. Então, você colocou nele uma ficção positiva, que já é bastante positiva, porque eu queria justamente abordar essa linha, porque acho que cada um de nós aqui tem uma história de superação, de alguma maneira, ou está num processo, né? Porque a gente sempre, todo dia, a gente tem desafios novos. Então, esse storytelling, a jornada do herói, ele serve também não só para a ficção, mas para a vida da gente, né? Bom, agora tem esse programa AIDA, Atenção, Interesse, Desejo e Ação, que ele é muito utilizado pelo marketing, né? Que ele cria uma expectativa, assim, né? Então ele tem que criar um roteirinho. Vocês veem que hoje os comerciais são assim de uma criatividade impressionante, né? Tem uns que a gente até quase, né, enche o largo, que você faz uma referência para a tua vida, de perfume, ou mostra o reencontro de mãe e filho. Teve esses dias que eu vi ali, que eu disse, nossa, a mãe brigou com o filho, se desentendeu, aí de repente eles vão ali. Então tem coisa agora pro Dia das Mães, agora vai começar, já começou, né? São muito... Então, o que nós temos aqui? Então, tem que descobrir. Descobrir o segredo para uma pele radiante. Então, uma ideia, né? Aí você começa. Descubra o segredo para uma pele radiante. Você já imaginou ter uma pele impecável, brilhante, saudável? Aí começa, sinta a diferença, tal, dos ingredientes. Aí, no final, né? Primeiro, atenção. Isso fica impactável, né? Ou então, às vezes, como uma pergunta, assim, né? E aí, o interesse, você fica assim, aí o desejo, aí, olha, veja como esse creme é suave, aí mostra e tal, né? Aí a pessoa, quando ela tá assim, o desejo foi despertado, não espere mais, experimente, o produto está aqui, está à venda tal, está... Então, é uma técnica, você não chega direto, vem aqui, como não é no camelô, né? No camelô, freguês, chega aqui e compra, né? Então tem toda uma técnica, e isso é uma técnica que tem funcionado muito em roteiros de comerciais grandes, de grandes empresas, de grandes indústrias, de marketing, né? O marketing e o comercial utilizam muito isso. Que nem, acho que tinha comentado, né? Você gostaria de ter uma cozinha de um chefe, né, toda equipada e tal? Aí você tem essa oportunidade de ter isso, de ter essa cozinha dos seus sonhos, com todos os equipamentos, com tudo, isso está ao seu alcance. Veja como é possível e tal, né? Aí a pessoa já está prontinha, né? Aí depois veio a gente quando aquele Shoptime, mas aí é o curto, né? É bem curtinho. A gente vê, eles tinham muito nessa